que as bênçãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sendo derramadas na sua vida. E para você que passou a Páscoa com a sua família, na alegria, tem uma mensagem do coração de Deus para você. E você que não tem mais sua mãe, seu pai, ou você que é a viúva, então, independente de ser órfão ou viúva, tem uma mensagem do coração de Deus para a sua vida. Fique até o final, que você vai ser muito abençoado com essa palavra. Deus tem bênçãos para você. E não esquecendo de compartilhar esse vídeo, ele vai ser de muita utilidade. Compartilhe para que outras pessoas possam ver e o YouTube recomende para outras pessoas serem abençoadas através desse vídeo. Quero falar para você hoje sobre o verdadeiro sentido da Páscoa e como viver a Páscoa todos os dias. Meus amados, eu quero falar para você que passou a Páscoa, que comeu chocolate, muitos se alegraram com familiares ou sozinhos. Não importa, Deus ele olha sempre com o coração amoroso e bondoso. Deus ele tem uma palavra maravilhosa para nossas vidas. Deus ele nos traz palavras de muito consolo, palavras de alegria, de vida, independente da situação em que vive o país, que vive o mundo. Nós vivemos assolados por uma pandemia, são pessoas doentes, mas nós não nos deixemos nos levar por essas circunstâncias, porque aquele que serve a Deus, aquele que tem Deus no coração verdadeiramente, ele não deixa se abalar por circunstâncias. Nós não podemos viver por vista. Nós sempre temos que ter a fé no coração, uma esperança, independente da situação pela qual nós estejamos passando. Deus, ele é o Deus poderoso, o Deus que criou os céus e a terra, e ele sempre, nunca vai nos abandonar, porque essa é a promessa que ele nos deixou. A Páscoa, meus amados, ela não é coelho, o símbolo da Páscoa, na verdade, não é coelho. E, na verdade, a Páscoa, o símbolo da Páscoa é um cordeiro, filho de uma ovelha, cordeirinho. O cordeiro que ele representa Jesus Cristo. Jesus, ele é o cordeiro que tira o pecado, que tirou e que tira o pecado do mundo, através do seu sangue derramado na cruz. A Páscoa, ela foi instituída lá no Egito, quando Faraó havia oprimido o povo israelita, o povo hebreu, que hoje forma-se a nação de Israel, por 430 anos. O Faraó via que o povo estava se proliferando, o povo era um povo que se multiplicava a cada dia, porque Deus, meus amados, ele prospera o seu povo, independente da situação. E a mão de Deus, quando está com seu povo, a mão de Deus, quando está com uma pessoa, com você do outro lado, se você confia no Senhor, pode confiar que Ele lhe trará a resposta. E olha, é a resposta correta para a sua vida. Por isso, nós não devemos nos desesperar. Sempre a palavra de Deus manda que nós estejamos alegres. Isso é uma ordem do Senhor. Estejam sempre alegres, não desanimem. Eu estarei convosco. Lá no Egito, o povo vivia oprimido. E Deus providencia um libertador. Eu acho que a maioria de vocês conhece a história. Se você não conhece a história, coloque no comentário que eu posso falar a história para você, do início ao fim.
E Moisés foi o menino que foi tirado das águas, porque na época Faraó, com medo do povo se multiplicar, pega Moisés, manda matar todas as crianças, mas a mãe de Moisés resolve colocá-lo num cesto e solta no rio Nilo. E a filha do rei vai tomar banho, encontra o menino e Deus já havia preparado tudo, porque Deus é Deus, Deus ele é poderoso. E Deus providencia que a filha de Faraó pague a própria mãe de Moisés para que crie Moisés para ela. Moisés seria um príncipe. Com certeza, a mãe de Moisés deveria falar para ele. A Bíblia não relata, mas com certeza ele foi criado pela sua mãe no seio familiar. E essa mãe colocou no coração de Moisés que ele era um hebreu e não um egípcio. E Moisés, no Novo Testamento, diz que ele recusou todas as riquezas de Faraó, porque ele sabia qual era a promessa de Deus para a vida dele. Ele sabia que ele era um hebreu e ele não podia negar ao seu povo a sua fé. Moisés cresce dentro do palácio do rei, criado por sua própria mãe, e se torna homem. Por um motivo, ele vê o seu povo oprimido e ele resolve fazer a justiça com as próprias mãos. Após ele ter realizado essa justiça com as próprias mãos, ele foge da presença de Faraó, porque ficou com medo. Lá no deserto, quando ele se encontra com Deus, através da sarça ardente que não se consumia, Deus chama Moisés e fala e ordena Moisés que Moisés vá tirar o seu povo do cativeiro do Egito. E Moisés não queria ir. Moisés sempre resistente, ao ponto de dizer que não sabia falar. Mas Deus chama Moisés e diz: vá, Moisés, porque eu te ordenei. E Moisés obedece. Jogou o seu cajado no chão, ao mando de Deus, e esse cajado tornou-se uma serpente. E esse era o primeiro sinal ao qual Deus iria usar para mostrar ao povo do Egito o quão poderoso ele é, e para que todos soubessem quem era o Deus de Moisés e o Deus do povo de Israel. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nunca mudou e nunca mudará. E Moisés realiza os prodígios. Deus usa Moisés para que ele realizasse esses prodígios na presença de Faraó e na presença do povo egípcio. E Moisés, na última praga, Deus mesmo endureceu o coração de Faraó e não deixavam o seu povo ser liberto. Mas Deus preparou a 10ª praga, que seria a morte dos primogênitos do Egito. Gente, essa história é muito linda. É uma história tão maravilhosa, é uma história fantástica. Ela relata aqui no livro do Êxodo. Aqui no livro do Êxodo, capítulo 12, fala da Páscoa, quando Moisés mostra a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona praga. Faraó não deixava o povo ir adorar o seu Deus no deserto. Mas Deus ordena a Moisés e a todo o povo hebreu que naquela noite Faraó ia deixar o povo sair, aquele povo cativo. Mas era o povo de Deus, era o povo ao qual Deus prometeu
que o seu povo entraria na terra prometida. E naquela noite, Deus manda que Moisés ordene ao povo que matasse um cordeiro macho sem defeito. E com esse sangue, todos iriam passar em suas portas. E naquela mesma noite, e a carne daquele cordeiro, eles iriam assar e comer. E naquela mesma noite, o anjo da morte passaria e mataria todos os filhos primogênitos do povo egípcio. Mas no povo de Deus, ao qual o sangue do Senhor, que representa o sangue do Senhor, naquela noite, o sangue do cordeiro, nas portas do povo hebreu, o anjo da morte não entraria, porque aquele sangue ele representava o sangue de Jesus. Então a Páscoa, meus amados, ela significa passagem, passar por cima. Então hoje, nesta noite, ou neste dia, ou neste momento ao qual você vai ver esse vídeo, eu te pergunto, você está do lado desse Deus? Você tem colocado, depositado a sua fé nesse Deus? Você tem passado por cima dos problemas aos quais você tem enfrentado? Esse Deus poderoso, ao qual nos deixou a Páscoa, ao qual Ele mesmo providenciou. Você vê que lá no Egito, Ele mandou que o povo preparasse o cordeiro, que com seu sangue passasse nas portas. E hoje eu quero deixar para você essa palavra sobre a Páscoa. Então, aqui em Atos dos Apóstolos, conta que o corpo de Jesus, ele não sofreu decomposição. Você sabe da história que Jesus ele foi crucificado entre dois ladrões, mas o seu corpo não sofreu decomposição. Esse Jesus, esse Deus Todo-Poderoso, porque Jesus ele é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, numa só pessoa. Esse mesmo Deus que providenciou lá no Egito, em que o povo, os primogênitos não morreriam, esse mesmo Deus se fez homem e foi para a cruz. Esse Deus que lá no Egito não deixou que a morte atingisse os primogênitos, esse mesmo Deus, no dia da sua morte, que festejou a Páscoa, que Jesus preparou a Páscoa e comeu com seus discípulos a Páscoa. Esse mesmo Deus, e naquele dia ele estava sendo aquele cordeiro. Ele mesmo estava doando, derramando o seu sangue, para que eu e você tivéssemos vida. É tão forte, é tão profunda essa mensagem, que você pode perguntar como pode. Meus amados, em 1 João 5,20, o Evangelho, em todas as versões, ele é a mesma coisa. Diz que nisto conhecemos o Deus verdadeiro, o seu Filho Jesus Cristo. Este é o único Deus verdadeiro. Então, comprova que Jesus Cristo, ele era Deus, ele é Deus. Ele se fez homem para vir entregar sua própria vida para nós. Naquela noite que o anjo da morte não mataria um primogênito, na noite da Páscoa, que a morte passou por cima, na Páscoa de Jesus, ele próprio estava vindo ser esse cordeiro, ele mesmo se oferecendo, ele mesmo sendo o sacrifício vivo por toda a humanidade. Então, o que eu quero dizer para você hoje, né, neste dia,
que não importa você que perdeu sua mãe ou perdeu seu pai, muito jovem ainda, muito criança. Se hoje você não teve essa alegria de ter sua mãe pertinho de você, ou você dos braços de sua mãe ou do seu pai, ou mulheres, você que não está com seu marido hoje, ao qual você tanto amava, ou um pai que se foi, nós nunca esqueça que o nosso pai, nosso principal pai é o Senhor. Ele derramou o seu sangue, e no dia que ele derramou esse sangue, no dia de sua morte, a palavra de Deus diz que teve um grande terremoto e muitos ressuscitaram dos túmulos. E hoje eu quero falar para você, o que você está deixando ressuscitar na sua vida? Vamos ressuscitar os sonhos. Deus, ele quer ressuscitar sonhos neste dia, nesta noite ou nesta madrugada. Não importa o horário que você vai ver. Deixe Deus transformar os seus sonhos. Hoje o que você está passando, eu não sei se você já perdeu sua mãe ou seu pai, ou perdeu um ente querido. Para você, filha ou filho que perdeu seus pais, que está sendo criada na casa de parentes ou de familiares, onde quer que seja, eu quero lhe falar, não esqueça que o Senhor Jesus Cristo, ele é o teu Pai hoje. Ele está cuidando de você. É por isso que ele providenciou alguém para cuidar de você. Obedeça essa pessoa que cuida de você hoje. Muito embora, se essa pessoa não for legal com você, não for tão boa com você como eram seus pais, honre. Coloque diante do Senhor a vida dela ou a vida dele. Peça a Deus para que cuide dele, para que trate o coração. Se coloque diante do Senhor. Peça a Ele, que o Senhor, Ele faz aquilo que ninguém pode fazer, Ele pode fazer por você. Eu não sei qual é a sua dor, qual é o seu problema, mas o Senhor, Ele sabe. Então, muitas das vezes, o problema que você está sentindo ou a dor que você sente, se você é rejeitado, se você é caluniado, não sei. Mas saiba de uma coisa, que o Senhor, Ele sabe todas as coisas. E hoje, e tudo que você esteja passando, hoje eu quero lhe falar que no futuro, muito breve, será a dor que você vai utilizar para que você ajude outras pessoas. O lugar da nossa dor é o lugar da nossa vitória. Muitas vezes o que nós passamos na nossa vida quando nós somos crianças, ou num certo momento em qual passamos, é o que vai nos ajudar no futuro. Não pegue a dor que você passa hoje para ser uma pessoa amargurada, uma pessoa frustrada, uma pessoa amarga, não. Pegue o que você está passando hoje. Se for algo triste, se for algo que você pode até culpar Deus e dizer assim, poxa, por que o Senhor levou minha mãe? Por que o Senhor levou meu pai ou meu avô? Eu não sei quem cuidava de você. Ou você pode ser uma esposa que diz, poxa, levou meu marido. Que Deus não, que Deus é esse não? Deus, ele é o Deus bondoso, ele vê lá na frente, ele sabe todas as coisas. E você não esqueça que você é uma joia preciosa do Senhor. E o ouro, para ser ouro, ele é passado pelo fogo. A joia, para ser pura, ela é passada, ela é lapidada, ela é passada pelo fogo. Então, saiba que você é uma joia. Você é a flor do jardim de Deus. Você é muito precioso ou preciosa. Você tem um valor muito grande para o Senhor. Se você ainda não fez de Jesus Senhor da sua vida, faça. Você que já fez, parabéns. Confie no Senhor, deposite nele sua confiança. E você que ainda não fez do Senhor, de Cristo, o Senhor e Salvador da sua vida, o que está te pedindo de fazer? Faça. Jesus, ele está com os braços abertos. Ele está te chamando.
Vem, meu filho, vem. Eu sou o teu consolo, eu sou a tua Páscoa. Passe por cima de tudo e venha para os meus braços, porque eu que tiro as tuas dores, eu que te consolo, eu que resolvo os teus problemas. Então, meu amado, essa é a mensagem que eu trago para você hoje. É uma mensagem de vida, é a mensagem de esperança. O Senhor, Ele sempre estará conosco. E não esperamos que com Ele nós somos afligidos, não. Com Ele nós temos esperança. Diferente das pessoas que não têm em quem confiar. Não fique desesperado, não se desespere. Você que perdeu sua mãe, saiba que você está viva, que você está vivo e que Deus, Ele nos ama. E Ele é o nosso consolo, Ele é o nosso amigo, o nosso conforto. Ele que nos dá vida. Então, eu quero desejar para você que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Coloque seu nome nos comentários, na descrição. Coloque seu nome, deixe seus comentários. Você que gostou dessa mensagem, compartilhe com alguém. Tem muitas pessoas precisando. Muitas pessoas que eu converso durante o dia e muitas pessoas tristes, muitas pessoas precisando de uma palavra de ânimo, de consolo. E nós sempre temos algo, meus amados, para dar para alguém. Nós nunca podemos deixar que as pessoas vão de mãos vazias. Eu estou aqui para orar por você. Eu amo orar. Eu sou uma intercessora. E eu quero orar por você. Se você quer fazer sua decisão de entregar sua vida para Cristo, faça muito em breve. Faça logo hoje. Se você fez a decisão, convide Cristo para morar na sua vida. Entregue sua vida para Ele. Você confesse Ele como seu Salvador. Deixa aí escrito que eu vou orar por você. Faça de Jesus seu Salvador, seu Senhor. E deixe que Ele guie a sua vida. Eu quero te agradecer por ter ficado até agora vendo essa mensagem. Que Deus te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer a luz do rosto dele sobre o teu rosto. Em nome de Jesus. Confie no Senhor. Deposite sua confiança nele, porque Jesus, ele ressuscitou, ele está vivo. No túmulo de Jesus não há mais morto, porque ele vive. Ele quer viver também na sua vida. Essa é a mensagem que trago para você. Deus te abençoe e te guarde.